Oi para você que está vendo esse vídeo pelo YouTube, ou Facebook, ou WhatsApp, tá? Meu muito obrigada desde já, tá bom? Gente, o motivo desses vídeos que eu estou fazendo, que eu estou postando no YouTube, não é para doutrinar ninguém, a minha intenção não é para dar lição de moral, porque eu nem tenho capacidade para tal coisa, e também não é para ficar famosa nem ganhar dinheiro, tá? E se um dia eu monetizar o meu canal, é um pacto que eu tenho com Deus, eu não quero dinheiro para mim, tá bom? Eu tenho medo de me corromper, não quero misturar as coisas de Deus com dinheiro, certo? E eu gostaria de falar hoje, gente, uma pequena reflexão sobre fé, porque essa semana eu estava pensando sobre isso, o que é ter fé, como que a gente sabe que a gente tem realmente fé total em Deus, né? Porque às vezes a gente diz que tem fé, que a gente confia em Deus, mas quando a gente vai ver direitinho, a nossa fé ela não está firmada exatamente em Deus. Ela está firmada naquele amigo que tem uma condição, que pode nos socorrer assim no momento de crise, nos nossos pais, no patrão, que é muito legal, tem uma condição, você corre lá e ele te dá uma mãozinha, em alguém que conhece um advogado bom no caso de uma causa na justiça, né? Mas a gente às vezes se engana e pensa que tem fé em Deus. E eu estava lembrando, gente, essa semana, sobre algo, né, da minha vida, quando eu era muito criança. A minha mãe tinha um hábito de quando a gente completava 5 anos, eu e os meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, a gente tinha que ir trabalhar na roça com eles. A minha mãe era seringueira, os meus pais, e a gente ia trabalhar com eles. E quando a gente voltava, né, do trabalho, a gente vinha com o meu pai. E geralmente o meu pai, ele ia de bicicleta, e trazia eu e a minha irmã na bicicleta às vezes, né? Então o que é que ele fazia? Ele colocava a minha irmã atrás e eu sempre na frente, que eu era um pouco menorzinha, né? E ele descia uma ladeira, porque quando eles iam trabalhar, lá do trabalho deles, tinha uma ladeira enorme, mas era uma ladeira assim em pé, com aquelas pedrinhas vermelhas, sabe? Cheia daquelas pedrinhas vermelhas, solta. Pois é. E o meu pai colocava a gente na bicicleta, ele era jovem, não tinha muito juízo. E aí ele soltava o freio e a gente descia, como meus irmãos falavam, na banguela. E a gente descia com tudo. E era muito engraçado porque eu não tinha medo, eu amava aquilo. Eu não via a hora de chegar a hora da gente ir para casa, para ele colocar a gente na bicicleta, eu e a minha irmã. E aí ele sempre me avisava, olha, não pode bobear. Bobear é o seguinte, é mexer no guidão que chama, né, da bicicleta, porque a gente pode cair. Aí eu entendia e não mexia. E aí a gente sentava ali na bicicleta e ele soltava a mão e a gente descia com tudo. Nunca aconteceu nenhum acidente com ele quando a gente estava. Só que chegou um belo dia, gente, que o meu pai, ele veio sozinho, né? Ele trabalhava na parte da tarde, e à tarde a gente não ia, que a gente tinha que ir para a escola. E ele chegou em casa todo arrebentado, né? A roupa dele de trabalho rasgada, o joelho, principalmente o joelho, eu lembro bem o joelho dele todo vermelho, né? Que machucou muito. E ele chegou em casa assim, ele estava conversando com a minha mãe, explicando como foi o acidente. E eu cheguei e fiquei olhando para o meu pai, assim, admirada, assim, abismada, porque eu sempre vi o meu pai como um super-herói, né? A minha mãe, quando ia trabalhar, trabalhava sempre perto deles, e ela caía muito nos buracos, meu pai ia lá, socorria, tirava ela dos buracos, aquela coisa toda. Eu nunca vi o meu pai chorando. A primeira vez que eu vi meu pai chorando, eu já era mãe, né? Então eu nunca tinha visto. Então eu tinha aquela ideia do meu pai, que ele era um super-herói, ele era um super-homem. Ele não caía, né? A minha mãe era normal. Então eu fiquei ali olhando naquele dia, ele machucado, e eu lembro bem, eu muito criança, eu olhava para o machucado dele e olhava para a cara dele, eu dizia, ele cai. Porque eu pensava que cair era coisa de mãe, não de pai, né? Porque era normal ver a minha mãe cair. O meu pai não, meu pai ele era forte, ele não caía. Ele ajudava a minha mãe, ele cuidava do trabalho dele, dava conta do trabalho dele e vinha ajudar ela. Então era assim que eu via, né? Tudo bem.
passou ali, ele ficou bom. E pasmem, gente, meu pai continuou levando eu e a minha irmã na bicicleta e descendo a ladeira na banguela, como sempre, soltava as mãos e a gente descia com tudo. E acreditem, eu continuei confiando no meu pai, né? Eu lembro muito bem de um dia que eu pensei assim, né? Eu digo, ele caiu aquele dia porque ele estava só. Comigo e a minha irmã junto, ele não vai cair. Então eu acreditava que com a gente junto, ele não ia cair, porque ele ia machucar a gente, né? E eu fiquei pensando, isso é fé mesmo, porque mesmo depois que ele caiu, eu confiava no meu pai, eu continuei confiando no meu pai. E a fé tem que ser assim em Deus, né? A gente tem que confiar nele acima de tudo. Não é aquela fé que a gente tá, no fundo a gente não confia mais naquele parente, naquele pai, naquele amigo, naquele cunhado, naquele genro, naquele sogro, sei lá. Mas quando a gente não tem nada, olha assim, não vê em quem se apegar, não tem ninguém para ajudar e a gente continua tendo fé no Senhor. Essa é a fé verdadeira, né? Gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês por hoje. Desde já, meu muito obrigada e até o próximo vídeo.